Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo à leitura bíblica diária. Hoje é dia 6 de agosto de 2020 e nós iniciamos este momento de estudo, de devoção, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça comigo por alguns minutos para que no estudo da palavra a nossa fé seja fortalecida, para que assim possamos ter uma estrita e maravilhosa comunhão com nosso Deus e também uma prática cristã orientada pela palavra do Senhor. Inicialmente eu quero lembrar do trabalho de ação social em nossa comunidade, Igreja Luterana de Santiago, Comunidade Paz, onde a comunidade tem a pronta entrega alimentos, material de higiene, limpeza e máscaras de forma gratuita para quem assim necessita. Também temos uma equipe multidisciplinar para dar atendimento, apoio a pessoas que precisam de orientação psicológica, orientação emocional e também espiritual. Então, diariamente, a comunidade está pronta para acolher aos irmãos, às pessoas ou pessoas que você conheça e queira indicar o nosso trabalho. Estamos sempre de portas abertas, prontos a acolher para que possamos ajudar e assim andar lado a lado. Também quero convidá-los para participar do culto do próximo domingo, às 9 horas. Domingo é Dia dos Pais. Esse culto será presencial, com a celebração da Santa Ceia, mas também será culto com transmissão online, que você poderá acompanhar ao vivo, como também acompanhar posteriormente esta transmissão e também será disponibilizado no canal do YouTube. Nesse momento, então, quero compartilhar a palavra do Senhor. O primeiro texto é do Salmo 105, os versículos 1 a 6, e em seguida os versículos 15 a 22, onde nós lemos assim: Agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos, tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Abraão, servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, escolhido de Deus, lembrem de tudo o que Deus tem feito. Lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Versículo 15 em diante, ele disse: Não toquem nos servos que eu escolhi, não maltratem os seus profetas, os meus profetas. Deus fez com que houvesse fome na terra deles, e deixou o seu povo sem alimento. Então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Os seus pés foram presos como concorrentes, e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Aí o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações o pôs em liberdade. Ele o colocou como a mais alta autoridade naquela terra para governar o país inteiro. José recebeu o poder para dar ordens aos príncipes do reino e para orientar os conselheiros do rei. Diz o salmista lá no versículo 1, e contem às nações o que ele fez, falem dos seus atos maravilhosos. O que Deus fez por mim e por você? Quais são os atos maravilhosos de Deus em sua vida? Eu quero falar dos atos de Deus em minha vida. Quando ainda pequenino, Deus me chamou à fé, pelo santo batismo, onde eu passei a fazer parte da família de Deus, do povo de Deus, o povo escolhido, o povo, a nação santa,
para que eu pudesse, desde o batismo, desde muito pequenino, receber as bênçãos de Deus por meio da fé que Ele gerou em minha vida. E assim Deus tem me abençoado com a sua palavra, tem andado ao meu lado, me cuidando, me abençoando, me orientando, principalmente diariamente renovando o seu amor, a sua misericórdia, perdoando a minha culpa. E ao me dar o perdão, Ele tem me capacitado a amar e a perdoar o meu próximo, para que nós possamos viver uma vida de reconciliação, uma vida em alegria, podendo assim, no amor que recebo diariamente de Deus, poder amar até mesmo aqueles que me perseguem, que me odeiam e que buscam destruir a minha vida. Porque eu fui amado incondicionalmente, eu fui amado e reconciliado com Deus, e Deus tem, por meio de sua ação, por meio de sua palavra, do batismo, da Santa Sé, me dado sabedoria e forças para viver, então, neste mundo, como testemunha deste amor de Deus. E assim Deus também tem me suprido em todas as minhas necessidades físicas, materiais, não como eu quero, mas como o Senhor, em sua divina e perfeita providência, quer. E por isso, eu conto os atos maravilhosos de Deus em minha vida. Amados, também, mais adiante, em nosso texto, nós lemos que a palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. José havia sido vendido, havia sido colocado na prisão, justamente, mas a palavra de Deus mostrou que José estava certo. José não precisou provar nada para ninguém, porque Deus provou que o seu filho, o seu servo, estava certo. E Deus o colocou numa posição de honra, de tal forma que José se tornou a mais alta autoridade para governar o país inteiro. José recebeu poder para dar ordens aos príncipes do reino e para orientar os conselheiros do rei. José foi um homem temente a Deus, quem sabe um grande modelo para todos nós. Lembramos o Dia dos Pais. José não foi um pai, mas foi um homem temente a Deus. É isso que a Bíblia nos registra. E José, orientado por Deus, orientado pela sua palavra, ele pôde orientar os conselheiros do rei. Quem tem orientado a sua vida? Quem tem sido teu conselheiro? Você tem um guia espiritual em sua vida? Você tem um pastor que te orienta com segurança com a palavra do Senhor, para que você possa também ser fiel a Deus, possa receber a orientação e as bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que o temem, confiam nele? Se você ainda não tem, então procure. Nós nos colocamos à sua disposição para que você possa ter orientação segura para a sua vida. Vamos ouvir também a segunda e última leitura, que é do apóstolo Paulo, ou melhor, de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, os versículos 10 a 15, onde nós lemos assim: Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviram a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram e também não-judeus, tanto mulheres da alta sociedade como também muitos homens. Mas quando os judeus da Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus também na Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Então os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral,
Porém, Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia. Levando um recado de Paulo, ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. Irmãos, o contexto anterior a este texto nos relata que o apóstolo Paulo e Silas tinham ido até a Tessalônica, a cidade de Tessalônica, e como é costume do apóstolo Paulo, ele ia lá no templo, na sinagoga, e pregava, ensinava a palavra de Deus. E o ensino que Paulo havia também trazido para Tessalônica era o que ele levava em toda a sua viagem missionária, onde ele explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Então, o apóstolo Paulo, ele explicava todo o plano de salvação, toda a maneira como Deus decidiu salvar a humanidade, oferecendo e conquistando gratuitamente a salvação para você, assim como para mim, por meio da morte e ressurreição, onde na morte ele paga a dívida do nosso pecado que nos afasta de Deus e que este pecado que nos leva para o inferno, para o sofrimento e castigo longe de Deus. Então, quando Cristo morre na cruz, ele paga essa dívida. E este pagamento nos é alcançado gratuitamente quando nós o recebemos pela fé, quando nós cremos neste Jesus, que é o Messias, que é o Salvador. Então, quando os líderes judeus, eles ouviram isso e viram que muitas pessoas começaram a crer em Cristo, estes líderes começaram a perseguir o apóstolo Paulo, inclusive com acusações falsas. O nosso texto diz: eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Não era um rei que iria governar Roma, mas sim que iria governar a vida do povo de Deus, de todos aqueles que creem. Jesus governa a minha vida, e se você é cristão, é Ele que certamente está governando a sua vida, e Ele o faz pela palavra que nós estamos ouvindo e recebendo. Então o apóstolo Paulo, eles tiveram que ir embora de Tessalônica, foram chutados de lá e vão até uma cidade seguinte, que é Bereia, e o nosso texto então diz: ali as pessoas eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Que maravilhoso é quando as pessoas prestam atenção na palavra de Deus, como você também está fazendo nesse momento, mostrando interesse na palavra, valorizando a palavra de Deus, porque esta palavra, ela está cheia de graça, ela está carregada e ela vem com o poder de Deus para transformar a sua vida. E assim, então, as pessoas em Bereia ouviram esta palavra, inclusive elas estudavam as Escrituras Sagradas, comparando a mensagem do apóstolo Paulo com as promessas de Deus do Antigo Testamento, para ver se realmente tudo fechava. E assim, diz o nosso texto, muitos judeus naquela cidade creram, e também não judeus, tanto mulheres da alta sociedade, como também muitos homens. A mensagem alcançou a vida das pessoas porque elas pararam para ouvir e receber a mensagem que o apóstolo apresentava. Você também está disposto a ouvir, a refletir, a examinar, a estudar, para ser fortalecido na fé? E o nosso texto ele conclui dizendo que quando os judeus da Tessalônica ficaram sabendo que o apóstolo Paulo e Silas estavam anunciando a mensagem da salvação também em Bereia, eles foram lá e causaram grande confusão e fizeram com que o apóstolo Paulo teve que ir embora também dali. A mensagem de Deus, ela é perseguida. Os mensageiros de Deus são perseguidos, muitas vezes são odiados, são desprezados.
Ainda hoje isso acontece, mas a mensagem de Deus continua alcançando pessoas, e aquelas que creem são abençoadas. E por isso nós não iremos parar de falar daquilo que Deus fez por nós e em nós, porque isto mudou a nossa vida. Eu tenho certeza de que mudará a vida de todos aqueles que reconhecerem a Cristo como seu Salvador, o Messias, o enviado para nos salvar. Portanto, queridos irmãos, a nossa missão continua a proclamação do Evangelho, que eu e você possamos continuar firmes, testemunhando. Eu te convido para que você fale daquilo que Deus fez em você. Fale daquilo que Deus fez por você. E fale para o seu próximo que Deus quer também alcançar esta salvação para o seu amigo, seu vizinho, seu colega, seu inimigo, enfim, para todo o mundo. Portanto, amados irmãos, permanecemos testemunhando, porque por meio do testemunho o Espírito Santo transforma vidas. Vamos orar. Amado Pai, obrigado pela palavra que nos orienta, que nos consola, e nela nós conhecemos a Cristo e a sua salvação. Obrigado, Senhor, por fazermos parte desse povo maravilhoso, alcançado por esta boa notícia. Esse povo maravilhoso que já desfruta das bênçãos que tu derramas sobre a vida daqueles que em ti confiam. Te pedimos, Senhor, que nos dê sabedoria, forças e disposição para continuarmos firmes, falando de Cristo para todas as pessoas, para que o meu amigo, o meu vizinho, o meu colega, o meu inimigo seja alcançado pela boa notícia da vida eterna. Santiago e que são alcançados por esta mensagem, que o Senhor possa os abençoar ricamente e que na tua graça possam desfrutar do descanso e da vida que tu dás aos teus filhos. Anima-os em suas dificuldades, em seus sofrimentos, esteja com os abatidos, com os deprimidos, esteja com os enlutados, esteja com aqueles que estão tratando da Covid-19, enfim, Senhor, que a tua bênção repouse sobre o teu povo. Nós oramos em nome do Salvador Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Amados, fiquem com a paz de Cristo e nos encontramos amanhã.